Olá pessoal, eu sou o Rafael, aluno do Instituto Federal aqui de Campinas. Hoje eu venho resolver os exercícios, né, da semana 9 do nosso grupo de treinamento de alunos, né, para maratonas de programação, beleza? Hoje o exercício é simples, né, considera um exercício aqui de nível médio. Esse exercício esteve presente na maratona de programação de 2017 da SBC, que é a Sociedade Brasileira de Computação. E ele é um exercício que pede para a gente dar os números de classificados, né, de uma Olimpíada de Informática, né? É um exercício, igual eu falei para vocês, que lendo ele assim é bem simples, mas na hora de fazer você pode encontrar alguns probleminhas. Eu vou ler aqui de uma maneira rápida para vocês conseguirem entender melhor o que o exercício está pedindo. Beleza? Vamos lá. Em diversas competições acadêmicas, como a Olimpíada Brasileira de Informática, OBI, uma certa quantidade de competidores se classificam de uma fase para a fase seguinte, garantindo uma das vagas disponíveis. Entretanto, normalmente essa quantidade é variável, pois dada uma certa quantidade mínima de classificados, é frequente que haja empate na última vaga de classificação. Nesse caso, é comum que todos os competidores empatados na última colocação se classifiquem. Essa tarefa é ajudar a calcular o número de competidores classificados para a próxima fase. Você receberá uma lista de pontuação obtida pelos competidores e o número mínimo de vagas para a fase seguinte. E você deve decidir quantos competidores de fato vão se classificar. Ou seja, o exercício vai dar para a gente o número de competidores, o número mínimo que precisa se classificar para a próxima fase, e caso a última vaga de classificação haja empate, todos esses empatados com o último classificado vão se classificar também, né? Vão passar para a próxima fase. Então aqui, na entrada, ele quer que a gente leia o número N. Esse número N vai ser o número de competidores. Ele quer que a gente leia um número K. Esse número K vai ser o número mínimo de competidores que devem se classificar para a próxima fase. E em seguida, né, eu vou ler as N linhas com a pontuação de cada um desses participantes. E no final eu tenho que imprimir o número total de classificados para a próxima fase. Vamos começar aqui que a gente entende melhor fazendo do que lendo, né, na teoria. Eu já coloquei aqui a minha biblioteca, include stdio.h e a função principal intmain. Vou declarar aqui agora as duas variáveis que a gente já tem certeza que vai usar, que é n e k, e vou fazer a leitura dessas variáveis, tá? Aqui 1%d, e comercial n, scanf, aqui, %d, um e comercial e um k, certo? Aqui eu já estou fazendo a leitura dessas duas variáveis. Aqui eu vou fazer, eu vou declarar um vetor que vai se chamar verifica, que esse vetor vai ser responsável por verificar as posições, né, e assim ver quem vai se classificar e quem não vai. E esse verifica tem que ser do tamanho n. Por quê? Porque tem um n máximo de competidores e eu quero armazenar aqui a posição, a pontuação de cada um deles, né, para posteriormente eu fazer a verificação, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Agora aqui, é claro, a gente tem que preencher esse vetor que a gente colocou, né? Vamos declarar a variável i, deixar igual a 0, e vai até n, i mais, para percorrer esse vetor, né? E aqui um scanf com %d, com e comercial, ou verifica na posição i, certo? Assim eu fiz a leitura de todas as posições desse vetor que eu criei, né? Nesse número de competidores que o exercício me passou. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável classifica. Essa classifica vai ser o número de classificados, claro. Eu sei que essa classifica, ela já começa com um valor. Por quê? Ela tem que ter pelo menos o valor mínimo, né? O número mínimo de classificados. Então, eu já posso colocar que classifica vai ser mais igual, né? Ela vai receber pelo menos K, né? Isso eu já tenho. Ela já começa com esse K classificados, independente de quem seja esse classificado. Mas agora, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver se existe algum competidor empatado com aquele que se classificou por último. Por quê? Porque, como o exercício falou pra gente, se eu tenho, por exemplo, um tirou 10, um tirou 8, um tirou 7. Aí eu tenho outro que tirou 7, outro que tirou 7. E os outros 6, 6, 6.
né? Então, o certo seria o quê? Esses três se classificarem. Mas esse e esse também tiraram a mesma nota que esse terceiro classificado. Então, a gente tem que colocar no exercício que esses daqui também vão se classificar. E é essa lógica que a gente vai fazer agora. Tá, então vamos lá. Eu vou fazer aqui um for, né? Já vou declarar uma variável j, porque ela vai servir de auxiliar para o nosso segundo vetor, né? Vou colocar aqui então um j começando de 1, de i menor que n e de i mais, né? Eu vou criar um j também, um for de j, só que esse... Opa, escrevi tudo errado. Esse j, ele vai começar a partir do i mais 1. Por quê? Porque eu quero comparar a posição que o vetor tá, que o vetor de i, né, tá, e a posição à frente dele. Então, vai ser a posição i mais 1, né, utilizando esse nosso auxiliar j. Então, i menos menor que n, ponto e vírgula, i mais. Para ficar claro aqui para vocês, essa sequência, né, de dois vetores que eu estou fazendo aqui é para verificar se existe posições iguais entre esses dois vetores, né? Ou seja, eu quero ver se dentro desse vetor que eu armazenei as posições, existe alguma outra posição igual ele, né? Só que aqui dentro eu vou colocar aquela condição que eu só vou contar se for igual o último classificado. E como a gente vai fazer isso? Eu vou aqui colocar um if. Primeiro, eu tenho que verificar se as posições são iguais, né? Porque se não for igual, não tenho por que me preocupar, né, com fazendo essa verificação. Então, primeiro, eu vejo se eles são iguais. Se eles forem iguais, ele vai passar para a segunda posição. Qual que é a segunda posição? Eu tenho que ver se verifica, né, nessa posição que o vetor está rodando. Ele tem que ser, além de igual a posição do verifica à frente, né, a posição que ele tá tem que ser igual à posição à frente dele, mas também tem que ser igual ao verifica. Verifica, sempre escrevo errado, verifica. Tem que ser igual ao verifica na posição K mais 1. Por quê? Porque aqui, gente, o K é o número máximo de competidores que eu vou classificar. Então, a posição K mais 1, né, vai ser, como eu posso dizer... Vamos usar exemplos de novo, né? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, né? Então, assim, se o exercício falar para mim que 3 desses vão se classificar, então eu tenho classificado a posição 0, a posição 1 e a posição 2. Então, esse K aqui, na verdade, é K-1, né? Porque, assim, se o K vale 3, né? Ele contaria 0, né? 1, 2, 3. E ele chegaria nessa posição aqui, né? Para ver quem é igual a esse aqui. Mas eu quero que ele verifique dessa posição, né? Que é do último classificado. Então, colocando aqui que esse verifica aí tem que ser igual ao verifica na posição K menos 1, eu estou falando para ele, né? Forçando o programa a fazer essa verificação se ele é igual aqui, né? A última posição de classificação. A última pontuação de classificação, né? Então é isso que esse if aqui está fazendo para a gente. Então o que eu vou fazer aqui? Se essa condição for verdadeira, o classifica vai receber, vai ser incrementado, né? E aqui eu vou colocar um break para ele não repetir, né? Quando tiver números iguais, igual a esse segundo exemplo aqui, beleza? Feito isso, agora eu tenho que exibir pro usuário, né? O que eu vou fazer? Vou colocar aqui aspas, 1%d, dá um barra n, vírgula, um e comercial e o classifica. E comercial não, perdão, porque não é leitura. É só classifica. É difícil hoje, hein? Vamos fazer o teste agora, que eu declarei errado aqui. Aqui um ponto e vírgula, né? Vamos ver. Pegando aqui esse exemplo de entrada 1, 10, 3, 1, 2... Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. 4 deu certo. Segundo exemplo. 5, 2, 500, 500, 500, 500, 500. 5 deu certo. E é isso. Igual eu falei pra vocês, não é um exercício muito complexo,
mas que exige um pouco aí de concentração, senão a gente acaba errando. Beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, se tem alguma dúvida, me procurem nos meus horários de atendimento, que tá lá tem um aviso lá na sala do Classroom, né? Então, para quem não sabe meu atendimento, só procurar lá. E também tem o meu número de WhatsApp, caso vocês queiram tirar essas dúvidas, né, em outros horários, beleza? Então, compartilhe aí para os amigos que participam do projeto, né, para também ficarem a par dessa resolução, ok? Então, muito obrigado.